vai se recandidatar? Sem dúvida, vou-me recandidatar por motivos óbvios. Primeiro, porque entendo que há ainda uma obra para continuar, a obra não está totalmente completa. Quando eu falo na obra, não quer dizer que esteja a fazer uma nova estrutura, mas tenho a consciência que a obra que se fez do hospital, a recuperação do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, hoje Unidade de Cuidados Continuados, foi de um montante bastante elevado, em que só na parte de construção investimos mais de 3 milhões e 700 mil euros. Mais de 3 milhões e 700 mil euros. E essa importância foi atravessada na Caixa Geral de Depósitos, onde estamos a pagar as prestações e, obviamente, o juro do capital, mas estamos a pagá-lo cumprindo copiosamente e, portanto, era nesse contexto que eu acho que ficarei mais à vontade se entregar o meu mandato num futuro onde a dívida seja mais acessível para os órgãos que forem eleitos. Neste momento, e por aquilo que foi plasmado na última Assembleia, a dívida atualmente deverá rondar perto de, ou menos, aliás, menos de 2 milhões de euros. Nesta altura a dívida orça menos de 2 milhões de euros. É verdade, e como eu disse na própria Assembleia, a Misericórdia em si, no seu todo, cresceu exuberantemente, quer nos seus efetivos, tornando-se hoje uma entidade de respeito como empregadora no Conselho, na medida que tem 215 trabalhadores efetivos nos seus quadros, trabalhadores esses que estão classificados em várias categorias, desde médicos, passando por psicólogos, psiquiatras, licenciados em assuntos sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fisiatras, economistas, portanto, para além do pessoal de outras categorias e que são naturalmente necessários e essenciais, não esquecendo, portanto, a parte da infância, onde temos as educadoras de infância, as auxiliares de ação educativa, também temos a parte da cozinha, os elementos da confecção e, portanto, todo o pessoal auxiliar que faz daquela casa uma casa de espelho em termos de acompanhamento das crianças, onde elas aprendem as primeiras palavras e os primeiros passos da sua vida. Sr. Capitão, basicamente já me explicou o propósito da sua recandidatura, ou seja, é entregar este património quase que livre de dívidas. Em todo caso, há aqui obras que ainda vão ter que ser feitas. Vai começar, não é necessário chegarmos aqui muito ao pormenor, mas há aqui pelo menos quatro pontos que foram também medidos na Assembleia da Santa Casa que o Capitão quer ver resolvidas provavelmente neste próximo mandato. Sem dúvida. Temos neste contexto, temos o alargamento que passa pela requalificação do Lar de São José. Este Lar de São José, importa realçar que durante estes mandatos que eu tenho estado como provedor, teve uma grande evolução, portanto foram feitas obras de grande requalificação, com um projeto lá, em que todos os quartos passaram a ter uma casa de banho privativa. Para além disso, houve uma desmultiplicação dos quartos que eram de 6 camas, passaram a 2 e a 3, e a termos também uma grelha de uma cama, ou seja, cama para um só utente ou camas para 2 utentes. Isto obrigando assim a fazer um esforço financeiro, esforço esse que foi à custa das próprias gorduras da instituição, não havendo recurso à banca, nem havendo qualquer situação em que a Santa Casa beneficiasse de qualquer ajuda. Portanto, além disso, fizemos também o aproveitamento do piso 2, que era um piso que estava desocupado. Hoje temos um piso que não só
tem quartos, como também tem salas de leitura, onde os nossos utentes passam, por vezes, algum tempo a ver a televisão ou a ler. Esta situação veio dar um aumento na capacidade do lar de São José, albergando não só mais utentes que vieram entretanto, como também transferindo os utentes que havia na extensão, que era um equipamento que foi remodelado lentamente, mas que ultimamente já estava a ter boas condições. Certo é que tinha algumas barreiras arquitetónicas que eram impossíveis de sanar. Face a isso, a Misericórdia acedeu à informação dada pela Segurança Social e, mais uma vez, avançou com as obras do Lar de São José, requalificando assim as suas áreas e o seu equipamento num todo, com a garantia de, para além daquele, fazer o projeto B. E é esse que está em causa, e é esse que eu gostaria de, este ano que vem a seguir, o 2017, fosse o ano da eleição para a construção de esse projeto B. Além desse, depois também está o restauro do edifício 7, aquilo são obras que provavelmente terão a ver com... Isto é bom que se diga que estas Misericórdias hoje são verdadeiras instituições que constituem aquilo que eles chamam hoje já o terceiro setor da economia nacional. É evidente que as Misericórdias têm esta grande responsabilidade, porque para além de praticarem um serviço com cariz altruísta, na medida em que os seus corpos sociais são voluntários, não têm qualquer remuneração, tendo à frente o provedor, que é o exemplo desse facto, mas temos a noção que há necessidade de estar ativamente a retocar o património que existe. O património entra em desgaste com alguma facilidade. Estamos a falar na parte urbana, portanto, é um património que está em plena atividade e, por conseguinte, carece de ser mantido a sua estrutura e retocada sempre que há uma necessidade ou sempre que há umas mazelas para retocar. Esta situação obriga que haja, com uma certa antecedência, conforme eu fiz constar na própria Assembleia, porque quando aparece um aumento inopinado, há, portanto, um refazer dos planos da atividade. Porque nós trabalhamos com verbas muito exímias, que estão calculadas em função dos utentes que temos, portanto, são verbas que estão de acordo com os acórdãos que são feitos, e, por conseguinte, são expressas com uma certa antecedência. Sempre que há um aumento, e o aumento não consolida este diferencial, é evidente que, até nós acertarmos, andamos ali um bocadinho aflitos com a vida social. Mas eu estou certo que, longe de mim pensar o contrário, que não seria útil o aumento dos salários dos funcionários, porque quando eu digo que a instituição cresceu com o apoio insufismável de todos os funcionários. Isso é ponto assente que a obra que está ali não é uma obra de uma pessoa, nem um pouco mais ou menos. É uma obra de uma equipa, uma grande equipa, que no seu dia-a-dia, na sua presença, muito se esforçaram e, por conseguinte, até nesse aspecto, é importante que eles sejam aumentados nos seus salários, e o provedor está de acordo com plenamente. Agora, precisamos é que os acórdãos venham a acompanhar a massa salarial que, nesta altura, está a ser projetada. É esse aí o grande calcanhar daquilo, não só desta Misericórdia, como provavelmente será no país inteiro. Todas as outras, ou seja, aqui vocês têm que fazer uma ginástica financeira, porque, e isso foi também referido na última Assembleia, o atraso do pagamento de apoios, nomeadamente da Segurança Social, da ARS, isso é constrangedor para o dia-a-dia
ou para o normal funcionamento de uma misericórdia, de uma instituição desta envergadura. Esse é, digamos, o calcanhar daquilo da instituição, porque, conforme se tem vindo a verificar, e a própria Assembleia ilustrou precisamente essa situação, a misericórdia cresceu numa porcentagem exuberante. Agora, temos património, passou de 1.300.000 para 10 milhões 200 e tal, teve um acréscimo no seu todo, na ordem dos 9 milhões em ativo. Mas falta-lhes precisamente a tesouraria. E falta-lhes a tesouraria porque, de uma forma geral, chegamos a ter 5 e 6 meses a aguardar os pagamentos do Ministério da Saúde. Nós temos uma unidade de cuidados continuados, talvez das maiores a este nível, em que temos 53 camas mais 23, em média, que dá 76 camas. Isto representa uma importância bastante significativa ao fim de cada mês. Se pensarmos que estamos 5 e 6 meses sem receber, podemos avaliar que estamos a aguardar 500 a 600 mil euros que estão fora do circuito da tesouraria. Capitão, porque o assunto são as eleições, é do seu conhecimento, até porque é do conhecimento público, porque circula nas redes sociais, há uma, entre aspas, suposta intenção de apresentação de uma lista ao próximo ato eleitoral. Nessa página são referidas algumas situações que o capitão, de certa maneira, já me respondeu, porque acaba por dizer que os funcionários, os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia são intocáveis, e é o próprio provedor da Santa Casa que reconhece que os salários também deveriam ser retificados ou atualizados. Teme o confronto de uma candidatura? Não, propriamente não. Eu acho que a minha vida foi sempre uma vida que se pautou com horizontes e com objetivos. Continuo a cumprir os meus objetivos. Naturalmente que aceito que possam haver ideias novas, com outros horizontes, com outra forma de ver o problema. Não podemos pensar que temos o mundo na mão. O mundo existe para toda a gente. Ainda bem que a Misericórdia hoje é uma entidade, pelo menos apetecível numa primeira imagem, e isso para mim, se calhar, um certo orgulho, é um certo prazer de realmente estar à frente de uma instituição que merece a apetência dos tabuenses, das pessoas que estão neste concelho e que também pretendem fazer alguma coisa pelo concelho. E aí, quando pretende fazer alguma coisa pelo concelho, é evidente que não é só nos lugares políticos que se pode fazer esse trabalho. Também, muitas das vezes, esse trabalho passa por trabalharmos nestas instituições de solidariedade, em que temos um olhar mais próximo daqueles que necessitam, às vezes, de uma ajuda. Os políticos têm outros horizontes, megalómanos, e por conseguinte às vezes passam ao lado desta miséria, às vezes empobrecida e escondida e envergonhada, e é preciso muitas das vezes o trabalho de sapa destas instituições. A Misericórdia tem efetivamente, e ao longo destes anos foi criando as suas ferramentas próprias para ir ao encontro destas situações. Trabalhámos durante estes anos com projetos como o projeto a lutar contra a pobreza, como o CLDS, como outros projetos também vocacionados para as necessidades das pessoas, e especialmente daqueles que estão desempregados e com poucas perspectivas de arranjar emprego. E hoje temos ainda 2 projetos. Um, que é o projeto o RESI, que é o Rendimento Social de Inserção, que está instalado até profissional aqui num gabinete aqui do próprio hospital, onde trabalham 5 elementos, uma
uma diretora que é assistente social, uma psicóloga e 3 auxiliares que têm o cadastro, digamos, destas situações e que articulam também com a Segurança Social local e com a Segurança Social a nível de Coimbra. Mas para além desse, temos hoje o RELIS. O RELIS, que é um outro projeto que realmente é um projeto com uma capacidade extraordinária e começamos a trabalhar com ele no dia 1 de outubro, começámos a trabalhar com o RELIS. É um projeto vocacionado para o próprio Conselho, que vai dar respostas, é a nossa intenção e é isso que se espera, vai dar respostas a uma grande parte dos assuntos que ainda estavam por levantar e algumas situações um bocado arrastadas. Portanto, é neste contexto que a Misericórdia trabalha. É assim que a gente se sente úteis à sociedade. Portanto, se realmente aparecer mais uma lista ou 2 que possam efetivamente influenciar com as suas visões aquilo que nós vimos fazer, é sempre bom, é sempre agradável. Ninguém tem a sabedoria de dizer que eu é que sei e não sei, mais ninguém sabe. Não, isto é preciso fazer, isto é tal e qual como nadar, é preciso mexer as mãos, não se pode só falar de fora, tem que se falar de dentro, mas tem que se mostrar a cara e dar os seus projetos. Muitas das vezes ficamos só pelas dúvidas, falou-se, disse-se e não sei o quê. Eu gostava de ver muitas das vezes as pessoas argumentarem isso nas próprias assembleias. Portanto, para se fazer algo sobre estas instituições, têm que ser também pessoas que sejam irmãos da própria instituição. Portanto, muitas das vezes, algumas cartas, e não faço ideia quem sejam as pessoas, como é óbvio, são situações anónimas, mas dá-me a impressão que até são pessoas que estão completamente desfasadas do que é uma instituição como a Santa Casa de Misericórdia de Tábua. É bom que se diga que são instituições, estas instituições, não é bem o caso da Misericórdia de Tábua, que tem 83 anos, mas 86 quase, digo eu, mas, por exemplo, o caso concreto daquelas misericórdias que nesta altura já têm 500 anos, elas nasceram precisamente para uma necessidade pontual. Estamos a falar que foi na altura dos descobrimentos, haviam os bandinheiros que iam para a descoberta de novos horizontes e deixaram as suas famílias, muitas das vezes as noivas, outras vezes as próprias mulheres grávidas, outras vezes com os seus filhotes ainda pequenos, outras vezes eram eles que o próprio braço da força de trabalho daquela família que os sustentava e, portanto, abandonando isso, essas famílias ficaram à deriva. E estas misericórdias foram as primeiras a dar a mão àquela gente. Sempre tiveram no alcance daquelas situações mais conflituosas. O tempo das guerras, mais tarde, o tempo já num passado mais recente e deste século, o caso das guerras do ultramar e outras coisas do género, sempre tiveram as misericórdias ao lado destas pessoas. É verdade que muitas das vezes, sem grandes condições, porque para isso é preciso haver receitas e muitas das vezes estas instituições não têm. Por outro lado, também é importante dizer que trabalham com importâncias exímias, uma vez que a sua filosofia é fazer muito com pouco, e é sempre difícil fazer muito com pouco, mas também é importante dizer que não têm fins lucrativos, e isto, quando não se tem fins lucrativos e se quer fazer muito com pouco, é evidente que as necessidades aumentam assustadoramente. E, portanto, se realmente as pessoas pedem auxílio à misericórdia, não é legítimo que a misericórdia os faça pagar esse auxílio. E muitas das vezes faz-se misericórdia. Misericórdia, pura e simplesmente misericórdia. Capitão, para terminarmos, ontem foi dito, e são palavras suas, e há um registro que tem que ser valorizado, em 12 anos de mandato, a Misericórdia de Tábua cresceu 638%. Restou um crescimento de 38%. Isto é um argumento suficiente para
estar descansado para enfrentar o próximo ato eleitoral. Isto é um argumento de peso, de certa maneira. Ora bem, eu compreendo a pergunta. E se calhar, eu diria que para muitos indivíduos era causa suficiente para estar descansado. E estar descansado e se calhar até dizer, eu já fiz aquilo que poderia ter feito. E por conseguinte, estão acabadas as obras, está acabada a missão. Não seria justo para comigo, nem para com os meus amigos. Acho que estas situações devem ser devidamente ponderadas. Fez-se uma obra com grande dignidade, a recuperação do hospital. A recuperação do hospital que tinha sido ex-libris dos tabuleses. Uma obra emblemática, construída com as importâncias recebidas da imigração, onde uma grande parte foram donativos dados por imigrantes que se organizaram através daquela corrente que eu disse há dias, que não era uma corrente literária, mas que era o regionalismo, era uma corrente imbuída no espírito de proximidade das pessoas, mais vocacionada para a solidariedade das pessoas. E eles criaram, nesses sítios para onde foram, aquelas situações de se reunirem, fazerem uma sede, muitas das vezes, outras vezes reuniam-se nas casas uns dos outros, mas o que é facto é que conseguiram ao longo desses anos, juntar somas de dinheiro que foram impressionantes. Eu recordo este homem que está aqui, bem atrás de nós, aqui no hospital, a capacidade que ele teve de se dirigir aos tabuenses que existiam nos Estados Unidos da América, aqueles países que ele conhecia, quer no Brasil, quer também em Nova Iorque, e enfim, vários sítios, onde conseguiram trazer imenso dinheiro. E é importante não esquecer isto, até para as camadas jovens, porque é importante ler isso e recordar que o hospital, quando foi inaugurado em 1955, curiosamente, foi inaugurado com chave na mão. Isto é, o hospital demorou 20 e tal anos a construir, mas ao fim em 1955, foi entregue de chave na mão, portanto, tudo pago. Com uma casa, inclusivamente, para o médico, doutor operador, tinha um bloco operatório muitíssimo bom, tinha uma maternidade em condições, foi entregue de chave na mão, portanto, ganharam um tempo suficiente para cobrir toda a despesa que havia feita. E é curioso que a última obra que fizeram depois do hospital foi precisamente da casa para o diretor, que seria diretor e operador. E diretor e operador porquê? Porque era uma condição estatutária que o diretor do Hospital da Misericórdia, curiosamente, tinha que ser operador. Porque se não fosse operador, já não podia reunir as condições para ser o diretor. E isso conseguiu-se, na altura, com essas condições. Havia algumas pessoas de peso na altura e que tiveram por trás desta grande obra e, portanto, foi considerada na altura uma obra emblemática e, portanto, o ex-libris dos tabuenses. Mas o tempo não perdoa e os anos também não, e o que é facto é que, com o decorrer dos anos e com o surgimento do 25 de Abril, apareceu como um elemento preponderante na vida das pessoas, que foi o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, um serviço nacional e sem limites de ação, porque tanto tem direito o indivíduo que mora em Lisboa como aquele que mora em Trás-os-Montes. É evidente que isto veio modificar o estado social das pessoas, que até aí não sabiam o que era ter um médico de família e nem sabiam o que era comprar medicamentos com uma receita. Portanto, esse processo foi implantado, houve uma modificação
a nível nacional nos centros de saúde, as misericórdias, de uma forma geral, aquelas que tinham unidades de saúde, como hospitais, era o caso de Tábua, mas também outras terras, onde havia também hospitais, foram indexados ao Serviço Nacional de Saúde, aí criaram os centros de saúde, foi o caso também de Tábua, e mais tarde, com a evolução, o Centro de Saúde arranjou uma instalação própria em Tábua, como noutros sítios também aconteceu. E o que é facto é que a Misericórdia, que tinha sido um belo hospital, onde aqui houve vários nascimentos nesta maternidade, desta casa anterior, e operações daquele tipo que haviam naquela altura, não se compara com aquelas que existem hoje, como é óbvio, mas o que é facto é que passou de hospital a centro de saúde, diminuiu de categoria, e depois diminuiu novamente para um estado completamente deplorável. Portanto, ao ser arrastado aqui o centro de saúde para as novas instalações que tem hoje em Tábua, é óbvio que o hospital ficou entregue à bicharada. Não havia qualquer remissão para isto, e quando se verifica que o crescimento nestes 12 anos tem esta percentagem, temos que valorizar realmente o renovar, o edificar esta obra hospital e torná-la uma obra novamente apetecível e reconhecida nacionalmente. Portanto, criou-se aqui uma unidade de cuidados continuados, e esta unidade de cuidados continuados foi muito bem estudada inicialmente, antes do projeto ser posto em execução, é onde se verificou qual seria a capacidade útil para que ela se autoliquidasse a si própria. Portanto, já na altura, quando avancei com este projeto, eu e mais a mesa administrativa, estávamos a ser acompanhados por economistas e técnicos à altura, para verificar até que ponto é que a gente tínhamos de ter um número que justificasse o pagamento da despesa. Conseguiu-se isso. Hoje temos realmente a unidade cheia, graças a Deus está cheia, quer em média, quer em longa. Temos também uma parte que chamamos privados, que são para aquelas situações mais inopinadas, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que não tem condições em casa, mas que precisa de ter uma cama em condições e serviço de enfermagem e médico, e portanto temos 6 camas para esse efeito, e por conseguinte a casa está completamente cheia e está-se a autoliquidar. Temos também um serviço muito emblemático, que é o serviço de fisioterapia e de reabilitação, em que temos uma média de 150 clientes, utentes, que vêm aqui fazer fisioterapia e hidroterapia por dia. Temos cerca de, em média, 150 utentes. Portanto, isto tem sido realmente um bafejo de êxitos que realmente produzem esta percentagem de aumento e justificam, porque realmente este equipamento nos últimos anos tinha deixado de funcionar, só ver a partir de 2001 ou 2002. Portanto, é um facto que realmente cresceu exuberante. Mais uma vez eu dou os meus parabéns e as minhas felicitações a todos aqueles que me têm acompanhado, porque não são só os diretores, não são só os presidentes, são todos aqueles que trabalham nesta casa, Santa Casa da Misericórdia. Temos também a creche e jardim de infância hoje, devido à natalidade ter reduzido, e é um mal para estas regiões, porque estamos no interior e isso vai obrigar a um despovoamento mais significativo, em que não se vê natalidade, porque as pessoas que cá estão, os casais, já são casais com uma certa idade, que já não estão em idade de reprodução, e por conseguinte, até nesse aspecto, Tábua tem perdido significativamente com essa situação, perder população. Mas de qualquer maneira, mesmo assim, temos entre 130 a 140 crianças
na creche de infância, não é o número ideal para o funcionamento daquilo, porque também temos sempre o cuidado de, nos nossos equipamentos, pôr técnicos à altura, e daí que é uma creche de infância, mas com educadoras, com auxiliares de ação educativa, mas pessoas com auxiliares de ação educativa com bastantes anos de formação e de atividade naquele equipamento, e temos funcionárias que são funcionárias com formação académica, que estão à frente também da própria instituição. Portanto, isso tem valido muito, mesmo assim, para mantermos aquele número de funcionários e de mantermos aquele número de crianças. Há pessoas que continuam a apostar na creche da Misericórdia, não é pelo facto de pagarem mais dinheiro, porque eu sei que no Estado não pagam absolutamente nada, mas ali vão pagando porque têm a noção de que os filhos, quando saem da creche de infância, têm uma preparação bem diferente daquela que os outros têm quando estão noutros sítios e noutros equipamentos. Portanto, é isso que realmente me regozija, é esse que é a minha força para continuar. O mesmo se passa, se calhar, também, temos aqui um exemplo de que à volta, aqui há muito poucos, o nosso é dos melhores, para não dizer o melhor que temos próximo, tem uma equipa bastante pluridisciplinada, portanto tem uma diretora de assistência social, hoje tem uma psicóloga a tempo inteiro, tem várias funcionárias, o que dá quase 12 funcionárias para 15 crianças. Portanto, imaginamos que são crianças que vêm de um estatuto social muito, muito mau, com grandes deficiências, com grandes carências, carências afetivas, nomeadamente, carências afetivas, e que realmente ali encontram as melhoras. E temos algum prazer daqueles que passam por ali. Temos uma moça que passou por ali, hoje é professora licenciada em matemáticas e professora. Portanto, prova que realmente esta casa tem projetado alguém. Para além disso, temos aquilo que muitas outras instituições têm, o apoio domiciliar, o centro-dia, portanto, continuamos sempre com essas inovações. Mas pronto, ou seja, isto é um argumento mais do que suficiente para estar suficiente. Eu acho que sim. Para enfrentar o próximo ato. Eu acho que sim. Eu acho que não tenho que ter qualquer receio, né? Por vezes gostaria que as pessoas que escrevem e que se põem atrás da porta dessem a sua cara, porque dada a minha estrutura e a minha educação, sempre fui um homem frontal e, portanto, acho estranho como é que nos tempos de hoje, numa democracia plena, que eu fui um dos que também pugnei por ela, como é que as pessoas se escondem como se estivéssemos há 50 e muitos anos a falar destes assuntos. Acho que hoje não há motivo para isso, já não temos polícias de segurança que realmente nos ponham rolhas na boca. As pessoas podem falar desde que a liberdade democrática seja respeitada em relação ao seu semelhante. Portanto, a liberdade de um termina quando começa a liberdade do próximo. Portanto, havendo isso, acho que não há necessidade de utilizar esse tipo de comunicação, que é uma comunicação falseada, porque, dando a cara, acho que nós passamos a ter mais respeito uns pelos outros e sabemos que aquela pessoa que nos está a dizer isso, se calhar até tem razão, tem a sua maneira de pensar, tem a sua maneira de ver, e é importante respeitá-lo. Eu sempre respeitei, a minha vida nasceu como militar, não tenho problema nenhum em dizê-lo, aprendi muito, vesti uma farda muito cedo, talvez com 18 anos já era militar, aos 17 e tal, e isso, essa educação deu-me também para ver as pessoas à minha frente e sabê-las distinguir e saber conversar com elas
e dar-lhes razão sempre que elas tinham. Perdendo eu a razão se eu não tiver. Portanto, não tenho qualquer problema em relação a quem possa vir. Que venham por bem, que façam sempre por bem, porque tal merece que todos trabalhem para o seu bem. Há situações que importa que aqueles que não são irmãos e que não conhecem a própria instituição Santa Casa Misericórdia reconheçam que a legislação que hoje existe para estas instituições é uma legislação que saiu em 2015, em que alterou substancialmente as normas que eram seguidas por estas instituições, Santas Casas de Misericórdia e IPSS, e que hoje está devidamente regulamentado. Hoje há um regulamento compromisso que mantém os 3 órgãos sociais, portanto, ou seja, a Assembleia Geral, temos o Conselho Fiscal ou o Conselho Fiscal e temos a Mesa Administrativa. Estes 3 órgãos também faziam parte do anterior compromisso. Hoje aparecem e também aparecem com outro tipo de elementos, menos elementos, por exemplo, as reservas já não têm tantos elementos quanto tinham no antigo compromisso. Para além disso, existe também o regulamento eleitoral, e este regulamento eleitoral tem normas que as pessoas, quando falam disto, devem conhecer. Porque o pior que se pode fazer é uma pessoa entrar para uma instituição e não conhecer a sua regulamentação própria. Portanto, pode-se estar a cometer um erro sem intenção, mas se não conhecer, é garantidamente que o conhece, que isso acontece. Portanto, hoje a Misericórdia e todas as instituições estão a reger-se por normas que também, só por isso, também tem a tal distinção de sermos o terceiro setor da economia nacional, não só por se tratarem de entidades empregadoras, que muitas das vezes são a terceira entidade empregadora de um concelho, ou a segunda, conforme os casos. Aqui em Tábua, pronto, a primeira será uma empresa a quintos, pode-se dizer, e se calhar a segunda estamos nós empatados com a Câmara, ou coisa que vale. Mas isto só para dizer o muito cresceu esta entidade Santa Casa de Misericórdia. E temos a noção que não é só pelo número de pessoas que empregamos, mas é pela função que essas mesmas pessoas desempenham dentro da sociedade, dando o acompanhamento àqueles que mais necessitam, àqueles que por vezes não têm uma retaguarda, ou porque já não fazem parte desta galáxia, ou até porque estão noutros sítios e não é possível suspenderem o seu trabalho e virem tomar conta dos seus familiares. E, portanto, acho que é um trabalho com grande dignidade. Hoje realmente reconhece um pouco esta faceta, e quem falar das misericórdias aconselho a que entrem mais dentro da legislação daquilo que são as normas que regulam estas instituições. E era isto que eu queria deixar ficar como princípio, e que acho que devem, todos aqueles que têm interesse em ser úteis ao seu concelho, em ser úteis à sociedade onde vivem, neste caso estamos a falar do Concelho de Tábua, devem procurar alicerçar-se destes conhecimentos para amanhã poderem entrar de livre vontade e com o conhecimento devido para gerir uma casa como esta.